gravando agora. Estamos ao vivo pela TV Alerj, senhoras e senhores. Os termos do ato da mesa diretora número 653/2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, convoco os senhores deputados titulares e suplentes, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça, para a 7ª reunião extraordinária remota, é a sua continuação, a ser realizada no dia 22 de junho de 2020, às 14 horas, na verdade, iniciamos às 15, através de votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. Da semana passada, nós iniciamos no número 36 da pauta. 33, se não me engano. Mas tem uma questão de ordem hoje. Tem questão de ordem. Tem duas questões que eu quero encaminhar. Primeiro, votarmos antes da 33 as questões de ordem e depois matarmos aqui, em votação em bloco, ressalvados os destaques, a anexação e prejudicabilidade. São muitos projetos na pauta. Presidente. O deputado Valdec. Queria fazer uma questão de ordem, se não houver óbvio, é claro. Em função de vários problemas que começam a acontecer em alguns conselhos estaduais, queria ver se Vossa Excelência podia adiantar a votação do item 81, que tem um parecer já pela legalidade do deputado Luiz Paulo. É um projeto que não tem maiores controvérsias. Então, se Vossa Excelência puder fazer esse movimento, o item 81. Eu vou dar uma olhada aqui, vamos inverter a pauta, só um minuto. Vamos iniciar aqui com as questões de ordem. Presidente, questão de ordem também. Presidente, é simples. Deputado Carlos Mink. É o seguinte, é alteração de vários pareceres meus em função da aprovação de várias leis. Então, tem várias que estavam pela anexação e passam a ser pela prejudicabilidade, porque, afinal, o projeto ao qual eu queria anexar virou lei. Então, por exemplo, o item 106, 107, 110 era anexação e passa a ser pela prejudicabilidade. E o 147 era inconstitucionalidade e passa a ser prejudicabilidade pela lei número tal. Então, os números são 106, 107, 110 e 147. Idem aqui, presidente, o 113 e o 114. Mesma situação do deputado Mink. Presidente, também o 127 também. Ok. Vamos, então. Vamos lá. Questão de ordem, a pauta da questão de ordem. O item 1 da pauta, quero iniciar, eu conversei com o deputado Luiz Paulo há pouco sobre ele, e eu tenho uma ponderação a fazer, e aí não é uma posição só do presidente da CCJ, mas uma posição de sugestão mais de pronto. Eu conversando um pouco com o deputado Luiz Paulo, que é um dos autores, ponderei a retirada da pauta da CCJ de hoje. Ele está na pauta de amanhã, mas eu explico por quê. Eu tenho uma tese, e o deputado Luiz Paulo discutiu sobre a questão do recesso parlamentar. E eu ponderei com o deputado Luiz Paulo de que nós poderíamos encaminhar uma sugestão de que nós acompanhássemos aqui na Casa Legislativa, na Assembleia, uma alternativa proposta como foi no Senado. Não houve no Senado uma alteração legislativa. Houve apenas uma decisão da mesa diretora em que não seria colocada a LDO na pauta e, portanto, obviamente, o recesso não pode acontecer até que a LDO seja votada. Que a gente não discutisse a suspensão, por assim dizer, ou abrisse uma grande discussão que pode ser levada para outros caminhos da interrupção ou suspensão do recesso. O que, obviamente, não é a opinião do deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo não fez com essa intenção, porque ele altera uma lei que já aconteceu. Então, a minha sugestão aqui era retirar o projeto da pauta,
E a O minha, Luiz Paulo concorda? ele, a priori, pelo que A ponderação do deputado Márcio Pacheco, ele a fez antes da sessão. O que eu verifico, e por isso fiz o projeto de lei, é que nós não devemos ter recesso. Recesso no meio da pandemia é um retrocesso ao belo desempenho que o parlamento vem tendo, porque ainda estaremos com o número de óbitos e o número de contaminados muito altos, com um volume imenso de projetos sobre pandemia ainda transitando e com temas relevantes em processo de encerramento de discussão, como, por exemplo, até o dia 30, ou aceitação ou não das contrapartidas ao regime de recuperação fiscal. Ora, se a Assembleia vai funcionar em julho, através de um ato, de uma lei, ou uma decisão da mesa de botar a LDO para o mês de julho, e por via de consequência, e se quiser até no mês de julho, e por via de consequência, fica suspenso o recesso, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Então, não tem nenhum problema de retirar o projeto de pauta e aguardar a melhor decisão política para o tema. Não é uma decisão técnica, é uma decisão política, desde que a Assembleia funcione no recesso. Isso. Esse é o meu pensamento. O meu pensamento é idêntico ao deputado Luiz Paulo. Mas, e é dessa maneira, então, eu já ponderei que o deputado, estou retirando o item 1 da pauta e eu creio que o presidente fará isso amanhã, da mesma maneira. Então, item 2 da pauta, da questão de ordem. Item 2... Porque, Márcio, se o presidente resolver que quer votar, a gente não aparece em plenário. Exatamente. Então, projeto de lei número 1805, de 2019, deputado Alexandre Freitas, que regulamenta, o parecer é pelo relator deputado Luiz Paulo, parecer pela legalidade com emendas. Senhor presidente, Deputado Mink. eu fiz uma sugestão para o Luiz Paulo de uma pequena alteração na emenda 2, ele concordou. Se ele concordar mudando esse ponto, a gente pode seguir adiante. Ouça, por favor, o deputado Luiz Paulo. Deputado. O deputado Carlos Mink, a emenda podia ser da CCJ, como podia ser também em plenário. O deputado Carlos Mink quer excluir do rol desses processos as questões de caráter ambiental, que tem outro cronograma, outra diferenciação, etc., etc., retirado das atividades consideradas essenciais, que já estão definidas, não as atividades, mas os conceitos, por legislação federal. Eu falei para o deputado Carlos Mink que eu não tenho problema nenhum de aduzir essa exceção e colocando lá em uma das minhas emendas, por exemplo, a emenda número 2. Eu não tenho nenhum problema. O projeto está na pauta essa semana. Luiz, uma parte. Eu mesmo já dele, vai sair de pauta, vai voltar a CCJ. Luiz Paulo, uma parte. Não é bem excluir. Eu falo que as de significativo impacto remete para as leis de controle. Sim, excepcionalizar, não é excluir. Isso. Excepcionalizar. Está sem som, Márcio. Oi. Na minha opinião, não há problema. Então, a redação são as mesmas emendas, aí eu vou botar uma subemenda acatando aí a sugestão do Perfeito. Perfeito, então. Então, em discussão, legalidade com emendas, com uma subemenda. É isso? Ok. Em discussão, em votação, aprovado. Aguardo a sugestão do texto, Luiz. Virá hoje, vou deixar. Ok. Item 3 da pauta. Na verdade... Não, isso aqui não é. É o 7. 2 questões já acabaram. Podemos
ou nós vamos para o 80, eu quero então chamar os trabalhos à ordem e para o item 81 da pauta, pedido pelo deputado Valdec. Obrigado. Se chegar no 81, Valdec. Vamos ao 81. Tem que andar muito. Luiz Paulo, é aquele sobre o qual nós conversamos hoje de manhã. Perfeitamente, que eu estou chegando nele, Roberto. Também eu. Estou no 50. Presidente, Deputado Jorge Felipe Neto. o item 1 da pauta, eu sei que Vossa Excelência fez a inversão, mas já foi Tá objeto aqui, de 81. parecer na reunião passada. Então, tem que consignar isso. Foi constitucionalidade com emenda diante do seu parecer ali. Item qual o item, deputado Jorge? De minha autoria, o deputado Daniel Librelon, que fala da negociação de aluguéis das escolas. Não é o item 1. Ô, Valdec, Sim. 1º de junho, né? O item 1... Júlio. Júlio. Para as questões de ordem, seria o item 3, salvo engano, né? Eu vou verificar aqui. Eu mandei para o seu e-mail, Luiz Paulo. Não, mas Seu WhatsApp. Seu WhatsApp, desculpe. Já anotei aqui. Deputado Jorge Felipe Neto, eu não estou encontrando o número do projeto. Se vocês puderem mandar, não estou encontrando aqui qual é o item. Vamos votar o 81, depois voltamos aí na sua questão de ordem. Projeto de lei número 2727 de 2020, deputado Valdec Carneiro, Flávio Serafini, o parecer é pela legalidade. Em discussão. Quem é o relator? Presidente, O relator é o deputado Luiz Paulo. Presidente, eu queria fazer uma pequena modificação no parecer, porque esse é um projeto urgente. Eu queria manter o parecer pela legalidade com uma única emenda modificativa, que diz o seguinte: esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1 de julho de 2020. Por quê? Esse projeto ainda irá à pauta. Poderá ou não receber emenda. Depois irá à sanção. Se a sanção for 15 dias úteis e o governador gastar o último dia, pode ser que, quando ele seja sancionado, já tenha perdido o seu efeito legal. Então, nós estaremos, em vez de botar a data de hoje da CCJ, nós estamos botando a data ainda pela frente de 1º de julho de 2020. Ao parecer, legalidade, uma emenda modificativa introduzindo os efeitos a partir de 1º de julho de 2020. Eu queria fazer uma ponderação aqui com o deputado relator e o deputado autor. Não. A questão, assim, em situações de calamidade pública, não deveríamos constar na lei que o mandato deveria ser pelo menos até o fim da calamidade pública? Porque, na verdade, em situações de calamidade pública oficialmente reconhecida, será prorrogado o mandato de membro do Conselho Estadual instituído por lei, que exerça a função. A minha pergunta: essa prorrogação não deveria ser enquanto perdurar a referida calamidade? Eu vou explicar, deputado Márcio Pacheco, é porque tem algumas situações de conselhos, que as razões internas aos conselhos eu não conheço, em que o mandato do presidente ou do vice-presidente extrapola um pouco no tempo o mandato ordinário de conselheiro. Durante a calamidade, esses conselhos estão com um funcionamento muito irregular, né? Alguns não querem, inclusive, fazer deliberação presencial para a escolha de presidente e vice-presidente. Então, o desenho que a gente montou, conversando com diferentes conselhos, foi, nessa excepcionalidade, fazer coincidir a prorrogação ao final do mandato de presidente. Se o mandato de presidente durar mais 45 dias, dura mais 45 dias. Então, esse foi o desenho que a gente produziu em consenso entre diferentes conselhos. Foi só isso. Para discutir, presidente. Márcio, no fundo, a verdade é que, quando acabar a pandemia,
que legalmente, pela nossa lei, acaba em 1º de setembro, né, os mandatos serão prorrogados por 60 dias. 1º de julho a 1º de setembro. É isso, 60 dias. Entendeu? Para discutir. Entendi. Deputado Jorge Felipe Neto. Entendi. Eu pergunto, se ao invés de prorrogar, por que nós não autorizamos que remotamente possa se fazer essa escolha? Mas aí, Jorge Felipe, vai ficar... Não, você me perdoe, Jorge Felipe, mas é. autorização em nada é a mesma coisa. Se você está autorizado, você não precisa fazer, você faz se quiser. Tem muitos conselhos que existem, Jorge Felipe, são muito ciosos das sessões presenciais, entendeu? É só por isso. Vários nos procuraram, estão com essa situação pendente. É porque é o seguinte, existem mandatos de conselheiros que duram 2 anos. Tem presidências que duram 1 ano. Sim, querido, mas olha só, quando o mandato acaba, Jorge Felipe, se acabar no meio da pandemia, ele prorroga até a pandemia, e depois tem mais 60. Período da pandemia, de 1º de julho a 1º de setembro, é como não contasse o prazo. Então, ele tem mais 60 dias para fazer a eleição, não está fazendo grandes prorrogações, não. Jorge Felipe, é só para evitar soluções de continuidade de alguns conselhos, que tem situações em que o mandato do conselheiro como presidente termina depois do mandato dele como conselheiro, você está entendendo? Então, assim, se expira o mandato ordinário dele como conselheiro, ele, obviamente, não pode ser presidente e vice-presidente, ele saiu do conselho. E os conselhos não estão se reunindo presencialmente. Muitos resistem a fazer essa escolha de modo virtual. Então, é apenas para fazer coincidir no tempo o prazo, o mandato de conselheiro com o mandato, com a função que ele estiver exercendo no conselho. Se durar mais 60 dias, dura mais 60 dias do mandato dele. Se durar mais 90 dias, dura mais 90 dias. E não passa disso. A gente pode tentar colocar um dispositivo que é permitido, então pode ser a prorrogação, mas colocando uma exceção, caso queira fazer reunião para escolher um novo, pode? Emenda em plenário, Jorge Felipe. O projeto não Não, pode ser, só para acordar aqui com a CCJ. Okay. Eu posso fazer em plenário. Eu dei meu parecer, mas já emendei. Não, esse não. Então, eu queria... Acolhe essa proposta? Deputado Jorge, acolhe a proposta do deputado Luiz Paulo, e avançamos. Está acatado, mas posso contar com a concordância de vocês para essa emenda em plenário? Eu até ajuda a redigir, se você quiser, imagina. Na minha opinião, sem nenhum problema. Está combinado. Ok. Beleza. Então, em votação, parecer pela legalidade com emenda, proposta do deputado Luiz Paulo. Em discussão, em votação, aprovado. Eu quero propor agora o item 86 da pauta, porque a ideia é que nós fizéssemos agora os destaques que foram para a discussão da anexação e prejudicabilidade. Qual é o número, Márcio? Números, eu vou cantando aqui, vamos um a um, porque nós já votamos em bloco anexação e prejudicabilidade, ressalvados alguns destaques. Eu queria esgotar os destaques, que foram os pedidos pelos deputados. Deixa eu matar essa pauta. Então, quais são os destaques que a gente vai votar? Ok, então 86 da pauta. Deixa eu voltar lá. Tive que sair para ver outra coisa. É o decreto legislativo? Isso. 86. 86. Valdec. Eu já sei o que é. Tem o parecer pela prejudicabilidade do deputado Márcio Pacheco, Lei 8844 de 2020. É lá aquela lei, se eu não me engano, do deputado Sérgio. É isso, Márcio?
Mas o Valdec não concorda. Nós estamos discutindo agora, Márcio? 86 é seu, decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo 38 de 2020, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Parecer era pela prejudicabilidade por conta da Lei 8844, de 27 de maio de 2020, em discussão. Porque se não houver divergência que alguém divide, vai valer a prejudicabilidade, é o que eu quero dizer. Não, eu quero discutir. Obrigado. Eu até mais cedo conversei por telefone com o deputado Márcio Pacheco e havia conversado também com o deputado André Ciliano na semana passada, porque assim esse projeto é o projeto, esse PDL é o PDL que tenta conter um arroubo desproporcional cometido pelo Poder Executivo quando, por um mero comunicado, não é uma decisão de governo, não é um ato de governo, por um mero comunicado, decide suspender a vigência de determinados institutos que foram fixados por lei ou por decreto. Né? É o comunicado 06 da SUSIG, que foi distribuído, inclusive, a órgãos estaduais, as universidades receberam, as entidades vinculadas à FATEC receberam, em função da suspensão de algumas adicionais, de alguns benefícios, que, como eu disse antes, ou foram criados por decreto ou foram criados por lei. E, portanto, um mero comunicado, penso eu, não pode ter o condão de suplantar esses diplomas legais ou esses decretos. E, nesse sentido, o deputado Sérgio Fernandes, conosco, inclusive, né, nós emendamos o projeto dele, fez um projeto de lei para tentar sanar a situação. Ocorre que o projeto de lei do deputado Sérgio Fernandes é um projeto meramente autorizativo, como, aliás, lembrou aqui na semana passada ou retrasada, o deputado Luiz Paulo, num debate que a gente iniciou sobre esse PDL. É um projeto meramente autorizativo. Tanto é assim que, quando o governador Wilson Witzel baixou um decreto sobre a matéria, disciplinando como seria a conversão daquelas gratificações, daqueles adicionais, foram suspensos, né, pasmemos nós, por um mero comunicado, o governador, para pagar esses proventos, essa pecúnia, mas não estende esse dispositivo para os servidores vinculados à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Portanto, não estende esse dispositivo para os servidores das universidades estaduais e tampouco para os órgãos vinculados à SECT, tanto a FAETEC quanto a Fundação CECIERG. Então, assim, por mais que a lei do deputado Sérgio Fernandes buscasse esse alcance, nós emendamos, inclusive, a Comissão de Educação emendou, a Comissão de Ciência e Tecnologia emendou, e com essas emendas o projeto alcançou não só a SEDUC, mas também a SECT. Entretanto, é um projeto meramente autorizativo, o governador pode observá-lo ou não, e quando disciplinou a matéria por decreto, não o observou. Então, essa é a razão do PDL. Então, assim, independentemente do mérito, da opinião dos deputados aqui na CCJ sobre o mérito do PDL, sinceramente, ele não pode estar prejudicado por uma lei que é meramente autorizativa. Né? Então, assim, essa é a questão que eu queria aqui ponderar. Foi nessa linha que eu telefonei para o deputado Márcio Pacheco hoje, em torno desse projeto. Eu estou aqui disputando a posição dos deputados sobre o conteúdo, sobre o mérito do PDL, mas ele prejudicado por uma lei autorizativa, que inclusive cuja pauta já virou objeto de um decreto do governador e que não observou o que dispõe essa lei autorizativa, eu acho que é demais. Por isso que eu fiz essa ponderação e queria assim, que o deputado Márcio Pacheco eventualmente reexaminasse esse parecer à luz da prejudicabilidade, não do que ele pensa sobre o mérito do PDL. Vossa Excelência tem sugestão de voto, deputado Valdec, apesar de autor, Vossa Excelência pode sugerir o voto. Eu acho que o voto seria simplesmente pela constitucionalidade, né? E deixar o plenário resolver depois. Porque prejudicado ele não está. Esse é que é o meu questionamento. Prejudicado ele não está. Para discutir, presidente, Márcio Pacheco. Também. Uma questão de ordem, presidente. Primeiro o deputado Mink, depois eu passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Rosenberg. Obrigado.
Presidente Márcio Pacheco, deputado Valdec, colegas da CCJ. Eu ouvi atentamente a ponderação do deputado Valdec e acho que ele tem razão. Pelo seguinte, há um comunicado do governo. Há um comunicado, o comunicado número tal, SUSIG 6. Esse comunicado está em vigência. 06. O projeto, segundo a explicação do deputado Valdec, que virou lei do deputado Fernandes, ele autoriza o governo a voltar atrás em relação a isso. Mas o fato é que o comunicado está em vigência. O Valdec argumenta, e com muita razão, dentro da linha do André Siciliano. O André Siciliano diz o seguinte: olha, o que for para o governo governar, a gente deixa o governo governar. Agora, quando o governo, por decreto, mexer em legislação, a gente susta, porque não pode ser. Isso não é nem decreto, é um comunicado. Eu nunca vi um comunicado mudar normas vigentes. Então, eu acho que o Valdec tem razão, independente do mérito, este comunicado está em vigor, independente da lei autorizativa do Sérgio Fernandes. Ora, se o comunicado está em vigência, não está prejudicado o projeto de decreto legislativo do Valdec Carneiro, que susta este comunicado. Então, eu tendo a acompanhar o voto pela constitucionalidade, porque a lei autorizativa ela não terminou com o objeto do decreto legislativo. Deputado Minker, deputado Luiz Paulo, o deputado Rosenberg, a questão de ordem sobre o projeto? Sim. Diga. O que eu preciso? Como começou tarde, presidente, eu tenho uma agenda muito importante. Claro que a CCJ é importantíssima. Eu queria pedir vista, não sei se vai chegar lá, no 106 e no 107. Mas já mudou para prejudicabilidade, deputado Rosenberg. Mas eu quero vista. Vista está concedido, 106 e 107. E outra coisa, pediu o senhor, o 95, que é meu, ele foi anexado pela anexação. Só que a anexação não tem nada a ver com outros conteúdos. Se fosse outra questão religiosa, o meu é exclusivamente para a questão religiosa. Templos religiosos, igreja católica ou qualquer outro templo religioso. Deputado Rosenberg, eu proponho o seguinte, eu vou dar a palavra ao deputado Luiz Paulo, depois eu inverto a pauta e ponho isso em discussão. Vamos dar mais uns minutos, por favor. Por favor. E aí vamos discutir. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu estava pensando aqui sobre essa questão. Não é comum um decreto legislativo sustar um ato subalterno. E este é um ato subalterno. Um ato subalterno é eivado de irregularidades, porque um ato subalterno ele não pode descumprir o que determina uma lei, nem descumprir aquilo que determina um decreto. E qualquer tipo de gratificação, seja ela qual for, ou vem por um ato de secretário ou um ato de governador. Então, ele está realmente com um viés imenso de ilegalidade. De outro lado, o projeto do deputado Valdec pode perder o objeto daqui a um dia. Basta o governador revogar a portaria SUSIG e fazer um decreto. Aí haveria a perda de objeto. Então, como eu acho um projeto difícil mesmo de sustentar, eu achava que o melhor caminho era alterar a lei e transformá-la em determinativa e não autorizativa. Eu não vejo nenhum problema do projeto prosseguir.
O que eu só gostaria, por cautela ao deputado Waldeck, é que ele só viesse à pauta de plenário pós-dia 30, por motivos óbvios, que é o dia do limite do parecer do regime. Porque pode ser que este valor já esteja lá computado. Pode ser, eu não sei afirmar. E aí se abre mais um ponto de divergência. É isso, presidente. Deputado Waldeck, a sugestão do deputado Luiz Paulo, para variar, sempre clarividente, nos mostra aí um bom caminho. Então, eu mudo meu voto para a constitucionalidade, mas se Vossa Excelência acolher aí a sugestão do deputado Luiz Paulo, que eu acho que nos ajuda. Deputado Márcio Pacheco, eu acolho, inclusive, as duas sugestões, não só essa última, mas a outra de tentar alterar a lei na semana passada ou retrasada. Portanto, do ponto de vista das sugestões do deputado Luiz Paulo sobre esse tema aqui, elas estão, de minha parte, acolhidas. Ok, então, meu parecer é pela constitucionalidade e depois analisamos essa alteração da lei que você propôs. Perfeito, resolveu. Ok, então, em discussão, em votação, parecer pela constitucionalidade aprovado. Parabéns, Waldeck. Agradeço aí a todos. Vamos ao 95, a pedido da questão de ordem, deputado Rosenberg Reis. Qual é o número? 95. 95. Presidente. Deixa eu só cantar o projeto, deputado. Desculpa, deputado Rosenberg. Projeto de lei número 2524 de 2020, deputado Rosenberg Reis. O parecer original é pela anexação ao PL 2254 de 2020. Então, em discussão. Agora, deputado Rosenberg Reis. O senhor falou... Eu quero discutir. Eu só vou fazer um encaminhamento aqui, presidente. Ele foi anexado para microempresa, microempreendedor. Templos religiosos não tem nada a ver com empresa. São instituições religiosas. Então, por isso que eu estou defendendo, para separar esse projeto. Se ele vai incluir outra religião, que não foi mencionada aqui, está certo. Agora, não cabe incluir negócio com religião, senhor presidente, pela constitucionalidade. Do Luiz Paulo, para discutir. Presidente, em parte, o deputado Rosenberg Reis tem toda a razão. Templo religioso não é microempresa, nem tampouco empreendedores individuais, microempreendedores individuais e autônomos. Se não é microempresa, muito menos microindividuais e autônomos. Se igreja ou não, e aí eu estou falando de templo, se algumas exercem atividades comerciais, Jesus já expulsou os vendilhões do templo a chicote, a chibata. Vossa Excelência conhece. Então, os eventuais vendilhões um dia serão também expulsos a chibatas, mas não chibatas de nós, vis mortais, né? Das forças superiores que regem tudo na natureza. Então, esse é o primeiro ponto. Mas me lembro aqui do deputado Rodrigo Bacelar, com apoio dessa casa. Jamais vou me esquecer. Projeto meu da deputada da Lucinha, para dar 20% de abatimento nas contas de luz, nas contas de água e esgoto, para toda a população fluminense, ou especial para aquelas que fossem portadoras das contas por estimativa, em valores pequenos. Lá na Comissão de Orçamento, o deputado Bacelar, num voto isolado, transformou o projeto, que era determinativo,
em autorizativo. E a CCJ acolheu e o plenário acolheu. E, evidentemente, esse desconto nunca ocorrerá, né? Então, o projeto 86, né? 86, 94, né? Não, 95, ele deverá prosseguir, né, com esta redação, mas já apontando a contradição e o dois pesos e duas medidas. Eu acho que não está prejudicado coisa nenhuma. Luiz Paulo, uma parte. Você me concede uma parte? Eu acho que ele é constitucional, mas se a CCJ tivesse uma linha de coerência, deveria ser autorizativo. Mas, como eu fui derrotado naquela oportunidade, eu continuo apoiando o projeto do relator na forma. Cadê, Luiz Paulo me concede uma parte? Claro. Vamos avançar, então. Esse é um projeto do deputado Bacelar. Se houver divergência, eu voto para mim e mudo o voto. E aí, vamos tentar eu quero falar. Deputado Mink. Na verdade, é uma questão para todos, claro, mas inicialmente para o Luiz Paulo, que é a seguinte: esse projeto, independente de anexar ou não anexar, ele reduz a arrecadação, em tese. Mas da SEDAI. Está no regime de recuperação fiscal. Da SEDAI. A SEDAI não está no regime. A SEDAI está no regime como privatizável. Ela não é acidente, não entra nas contas públicas. Afeta o regime? Não afeta o regime. A SEDAI não. É a única. Você tem duas empresas que não afetam o regime. A SEDAI e a imprensa oficial, que são empresas declaradas independentes e não têm aporte de recursos do Estado. Era essa a questão. Bom, eu vou... a proposta do voto, deputado Luiz Paulo, é pela constitucionalidade, não é, deputado? E aí, no plenário, eu vou emendar. E no plenário, emenda. Eu vou acompanhar o voto do deputado Luiz Paulo, então vamos mudar o voto o voto do Bacelar, deputado Bacelar, pela anexação. Voto para mim e vou dar pela constitucionalidade, acompanhando o voto do deputado Luiz Paulo. Eu tenho uma questão para o deputado Rosenberg. Sim, senhor. Rosenberg, eu quero saber o seguinte: se eu votar pela constitucionalidade, você vai me amar mais ainda? Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Ô, Mink, se você votar pela constitucionalidade, o Rosenberg não pode mais falar da maconha medicinal. Não pode mais. Não pode mais, não. Acabou. Até isso eu vou ter que votar a favor agora, Mink. Que vai orar graciosamente com a alma pecadora. Sendo assim, eu acompanho. Meu voto é pela constitucionalidade, junto com o deputado Luiz Paulo. Como vota o deputado Valdec e o deputado Jorge Felipe? Eu voto acompanho o deputado Luiz Paulo, mas eu queria saber se o deputado Rosenberg entendeu exatamente os termos do acordo que celebrou agora com o deputado Carlos Mink. Ele está seguro desse acordo? Eu voto com a proposta do deputado Luiz Paulo. Um abraço, Rosenberg. Jorge Felipe. Tá, Jorge Felipe. Jorge Felipe foi congelado. Congelou, Jorge Felipe. Congelou. Descongela. 1, 2, 3, 4. Já temos votos. Se eu não considerar o voto do deputado Jorge Felipe, votamos assim. Tem 5. Então, 5 votos. Pela constitucionalidade, aprovado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Estou devendo o Mink. Eu vou te pedir uma coisa para quinta-feira, mas depois eu te digo o que é. Sim, senhor. Então, item 93 da pauta. Presidente. Deputado Valdec. Eu não sei exatamente com que sequência estamos trabalhando, mas antes do deputado Rosenberg Reis
Oi, Deputado acompanho o deputado Rosenberg Luiz Reis. Paulo. Acho que ele não nos ouve mais. É porque há um item que eu... Deputado Márcio? Estou lhe ouvindo, deputado Roberto. Desculpe, é porque eu não sei se nós estamos falando dos destaques agora, Os destaques. porque eu estou pedindo destaque no 97, que tem a ver com o projeto do deputado Rosenberg Reis, porque na proposta do relator, esse meu projeto seria anexado ao do deputado Rosenberg Reis, projetos completamente distintos do seu objetivo. Né? Então, eu queria fazer essa ponderação, talvez ainda na presença do Rosenberg. É o 97. Já saiu. Vamos botar o 93, depois o 97. Já tinha cantado. Claro. 93 da pauta, projeto de lei 2367/2020, deputado Marcelo Cabeleireiro. O parecer original é pela anexação ao projeto de lei 2300 de 2020. Mas você disse que ia votar o 96? 3, Paulo, é 3. 93? É o 3, que também houve divergência. Que agora eu pulei o 90, agora são depois do 86, 93, depois 94, por 95, que já foi, 97, aí vão seguindo os destaques. 93 teve divergência. O deputado Jorge Felipe Neto também votou acompanhando a constitucionalidade no projeto anterior. Fica registrado o voto. Votou no grupo. Presidente, para discutir o 93. Para discutir, deputado Jorge Felipe Neto. No projeto 1 da pauta, que mencionei no início da nossa sessão, é um projeto de minha autoria, junto com o deputado Daniel Librelon, salvo engano, o deputado Valdec também está nele, que permitia, justamente dava o abatimento dos valores de aluguéis das escolas no período da pandemia, haja vista o intrínseco interesse público, né, dessas entidades. Pelo visto, o deputado Marcelo Cabeleireiro teve esse mesmo entendimento com relação às instituições religiosas. Ocorre que o parecer aprovado no nosso projeto transformou em autorizativo. Então, que haja o mesmo peso e a mesma medida para os dois. Né? Eu gostaria que os dois fossem determinativos. Inclusive, vou defender essa tese aqui no projeto do deputado Marcelo Cabeleireiro, que fala do abatimento proporcional desses aluguéis. Acho que é pertinente, né? Mas que ambos os pareceres tenham sua correlação. Eu vou avocar para minha relatoria, mudo o voto para constitucionalidade com emendas, como proposto aí o deputado Jorge Felipe Neto. Não, porque está propondo é Vossa Excelência. Meu voto seria pela constitucionalidade pura. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu tenho a impressão que, ou por MP, ou em debate de Congresso, essa questão do abatimento dos aluguéis é assim como fosse uma livre negociação. Né? Porque eu tenho visto, mas eu não tenho muita segurança, e não estou aqui com o teor do projeto do autor, só estou com o título, né? Que nós também não podemos definir qual é o valor do abatimento. Não sei se ele está definindo. O senhor tem o projeto original aí, deputado presidente? Tem o projeto aqui. O abatimento, ele só abre a mesa de negociação. Ele promove abatimento. Eu vou te mandar aqui pelo chat, deputado. Quanto, Felipe? Aos dias que terá desconto de 30%. Não pode encostar. Não. É sim, proporcional aos dias que interromperam ou cessaram o funcionamento das atividades. Sim, querido, mas aí não pode dizer qual é o percentual. Isso é livre negociação. Aí a gente vai para um debate que eu tem um cara que tem um imóvel. Isso foi discutido no Congresso Nacional. Tem um cara que tem um imóvel.
É o único imóvel que tem. É a renda dele. Você vem com a lei e diz, tu vou tomar 30% da tua renda, como é que ele sobrevive? Você tem direito a dizer que tem a proporcionalidade, tem direito a discutir o abatimento, mas isso é um acordo entre as partes, isso é do Código Civil. Porque a gente fica do pressuposto que todo mundo tem imóvel, é rico. Tem gente que tem um imóvel que está alugado e alugou um outro que é mais barato. E a única renda é o imóvel. Quem tem um imóvel alugado, necessariamente, não é nenhum homem ou mulher deitada em berço de ouro. Não pode definir que valor você vai abater. Eu vou aí, nesse caso, abrir a divergência também. Deputado Luiz. Eu posso dar o parecer pela constitucionalidade, uma emenda supressiva tirando o percentual de abatimento. Não tem percentual. O deputado Márcio acabou de ler, diz que tem 30%. Não tem percentual. Eu errei, não tem. Eu li. Não, o artigo 5º é do antigo. É porque no projeto, é porque eu fiz o voto, deputado Luiz Paulo, apresentando um parecer que se assemelha ao parecer do deputado do projeto 2300, de autoria do deputado Carlos Mink, que é onde este projeto seria anexado. No projeto do deputado Carlos Mink, não é do Felipe. Mas aí não tem percentual mesmo, não. Não tem percentual. Mas, Márcio... Também acho que a livre negociação é o melhor caminho. Eu acho que autorizar a fazer... Qual é o número? Qual é o número do projeto que a gente está votando? Só, tanto no caso das igrejas, quanto no caso das escolas, quando você fala em funcionamento, do abatimento dos dias que eventualmente não foram... enfim, que o estabelecimento foi fechado, né, você tem que considerar que nem a escola, nem as igrejas, em sua totalidade, foram fechados. Ela pode não estar aberta ao público, mas não necessariamente está fechado. Então, isso ainda é muito passível de negociação. Eu acho que é válido, sim. Olha só, e também a proporcionalidade é um abatimento de 100%. Imagine que não é o meu caso, eu tivesse um imóvel locado um determinado cidadão. Aquele negócio do cidadão fechou 60 dias. Então, durante a pandemia. Durante 60 dias ele não paga aluguel e eu morro de fome. Já que eu só tenho aquele imóvel alugado. Não, a gente está invadindo o Código Civil, está invadindo a estabilidade econômica financeira também. O presidente Márcio Pacheco, a gente está votando 93. Tá, 93. Eu vou propor, eu quero isso. 93, Mink. É possível nesse projeto pedir vista? Claro. Então, quero vista para dar meu parecer fundamental. O deputado Luiz Paulo pede vista concedido. Próximo da pauta aqui, houve destaque, é o 94. Projeto de Lei 2435, 2020, deputado Rosenberg. O parecer é pela prejudicabilidade, por conta da aprovação do substitutivo do PL 2265 de 2020. Além do mais, esse projeto, se não fosse pela prejudicabilidade, ele o seria por causa da prejudicabilidade da lei que complementar federal de ajuda aos estados e municípios, porque você garantiu o seguro de vida de toda a área de segurança pública que vier morrer de Covid ou não, e aí o número é incalculável. Isso implica num grande aumento de despesa em uma área que não está proibida pela lei complementar. A lei complementar só permite ajustes em relação à saúde e assistência social. Então, ele está triplamente prejudicado. É verdade. Verdade. Luiz Paulo tem razão. Vai aparecer meu bonequinho. Luiz Paulo tem razão.
qual seria a... Não, perdão, mas só para tirar uma dúvida mesmo. O policial militar, por exemplo, falecendo em serviço, a família recebe a pensão. Sim, senhor. Qual a lógica de você ter pensão e seguro de vida? Não, seguro de vida você saca pela morte, não tem nada a ver com pensão. A pensão também. O Estado não tem nenhuma obrigação de fazer seguro de vida para ninguém. Quem contrata seguro de vida é uma contratação de caráter pessoal. Por exemplo, nós parlamentares, se optarmos lá na Associação de Assembleias Legislativas, lá tem um seguro de vida, que quem pagamos somos nós. Não é a Alerj que vai pagar seguro de vida para a gente, não faz o menor sentido. Até porque essa é uma decisão individual, ter seguro de vida ou não. Mas eu queria fazer uma ponderação, por exemplo, se Vossa Excelência me deixar pedir vista, eu acho que a gente podia pegar a natureza da pensão e do seguro, juntar, e o policial militar, a família dele, né, poder fazer uma opção. Se saca a pensão antecipada e não recebe mais, com um relativo fator de abatimento, que em si não é um ajuste ruim para as contas, ou se continua a receber a pensão. Olha só, deputado Jadfilho, se o nosso fundo previdenciário já está quebrado, se cada pessoa que tiver a pensão, tiver direito a sacar, projetando para o futuro e trazendo para o valor presente, fazendo uma estimativa do dia que essa pensionista vai morrer ou se aposentar, isso será um poço sem fundo. Isso não pode. Isso não tem nenhuma previsão de cobertura legal e não tem apoio no regime de recuperação fiscal em nada. Não pode. Deputado Luiz, eu só acho que pode ser algo que a gente deixando em aberto pode ser útil para uma eventual negociação. É como um PDV. Só que do sistema previdenciário. Não é um PDV. Olha só, deputado, ninguém vai trocar um seguro de vida pequeno por uma pensão continuada que se estende até o final da tua vida. E você não sabe qual é o final da tua vida. Você pode viver 90 anos. Imagine que essa pessoa que perdeu o seu ente querido tem 50. Ela tem uma pensão de 40 e vai receber um seguro cash de R$50 mil. Não tem como fazer essa conta. E essas pessoas não terão como decidir. Decidirão pelo seguro e depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, estarão pleiteando voltar para o sistema previdenciário. São dois quesitos que não têm cobertura. Seguro de vida não tem cobertura no sistema previdenciário de jeito nenhum. Eu vou encerrar a discussão, peço desculpa, deputado Paulo. O deputado Jorge Felipe mantém o pedido de vista? Mantém. Mantém? Então, concedido o pedido de vista do item 95. Vamos ao item 97. Projeto de lei número 2698/2020, deputado Valder Carneiro. Parecer anterior é pela anexação ao projeto de lei 2684 de 2020. Em discussão. Para discutir, presidente, eu acho que este vai ser de fácil elucidação. E com todo o respeito e atenção ao eminente relator, deputado Rodrigo Bacelar, os dois projetos são bem diferentes. O projeto 2684 de 2020, que é do deputado Rosenberg Reis, é um projeto feito no contexto daquelas primeiras notícias sobre flexibilização das medidas de isolamento social, e o Rosenberg manifesta a preocupação dele, correta, a meu ver, que é um projeto que está prosperando, com a testagem dos comerciários, de trabalhadores do setor do comércio e do varejo. Meu projeto é uma outra coisa. Meu projeto é um dispositivo para que o Estado do Rio de Janeiro proceda a uma testagem, deputado Carlos Mink, de pessoas de baixa renda. E eu classifico essas pessoas de baixa renda. São pessoas com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, pessoa desempregada há pelo menos 1 ano, ou pessoa inscrita no CadÚnico. Então, deixei também aberto, eu conceituei
para amarrar o que eu estou pretendendo. Então, são projetos completamente diferentes. O meu não tem nada a ver com comércio, não tem nada a ver com comerciário, não tem nada a ver com nenhum segmento de trabalhadores. É um projeto voltado para a população mais carente do ponto de vista econômico. Portanto, eu quero, Valdec, com todo me dá respeito ao parte, Rodrigo Bacelar, dizer que essa anexação não procede. Os dois projetos, eu acho, modestamente, os dois projetos são bons, têm objetos bem distintos. Deputado, Presidente. em discussão. Ainda, deputado Valdec encerrou? Encerrei, presidente. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, eu quero inverter a pauta. Como o projeto é muito importante do meu amigo Valdec, quando eu tenho um carinho, um apreço, eu faço ao contrário. Boto o meu anexado no dele e boto o dele como titular. Mas, Rosenberg, eu agradeço demais esse gesto, mas eu acho que nesse caso não procede, porque os projetos têm uma diferença muito grande, na minha opinião. Ou separa, mas se não houver um consenso, um acordo, eu abro mão. Mantém o seu, Rosenberg. Vai dar certo, calma. A proposta aqui, eu quero concordar com o deputado Valdec. Vou divergir também do deputado, meu querido relator, deputado Bacelar, e eu vou mudar o voto. Então, para mim, o voto é pela constitucionalidade. Isso. Vamos aprovar os dois, Rosenberg. Bom, então tá bom, não tem problema. Obrigado, Rosenberg, obrigado. No conceito minquiano, é boa. Pela anexação, seria pela aglutinação. Não é em discussão, em votação, parecer pela constitucionalidade. Aprovado. Depois emendamos em plenário. Próximo item. Senhor presidente, Márcio Pacheco, eu queria só registrar aqui, mais uma vez, meu agradecimento a esse gesto de deferência do deputado Rosenberg Reis. Obrigado. Obrigado, amigo. 99 da pauta agora. Relator, deputado Alexandre Quinoploc, eu estou retirando de pauta, ele não se encontra, não há o mesmo acordo como eu falei com o relator. Conversei com o deputado Bacelar. Se houvesse divergência, eu poderia avocar para mim. Como o 99 do deputado Alexandre Quinoploc ele não se encontra, eu vou retirar de pauta. Pulamos. Ok? Mas espera aí, mas há divergência sobre o parecer? Já, porque alguém pediu destaque. Mas tem que ver se quem pediu mantém. Vamos lá. Projeto de lei... Foi eu que pedi. Foi o Luiz Paulo. Foi o Luiz Paulo. Então, vamos analisar. Projeto de lei 2592/2020, deputado Bebeto. Parecer pela anexação ao 2332/2020. Não, se o Luiz Paulo mantém, tem que tirar mesmo. Se ele mantiver, eu vou tirar. Não, estou mantido. Então, pronto. Então, vamos em frente. Então, retiro de pauta. O deputado Luiz Paulo mantém a divergência? Mantenho. Então, retirado. 104. 104. Cento e quatro tenho eu e a Lei 8820 de 20 a prejudicabilidade do projeto. Pois é, mas aí vai ser ele mudou o voto para a constitucionalidade, tem divergência, eu retiro de pauta. Retira de pauta. Retirado. 104. Depois vamos ao 105. Cadê? Não, 105, relator Carlos Mink, ele está presente. Então, vamos lá. Projeto de lei número 2652/2020, deputado capitão Paulo Teixeira. O parecer original é anexação ao projeto de lei 2429 de 2020, que é o deputado Gustavo Tutuca. Em discussão. Alguém abriu divergência. Esse fui eu. Esse fui eu. Alguém que é o próprio presidente. Fui eu. Exato. É porque eu não tinha lido aqui, fui eu. Mas qual é a divergência?
Não, na verdade, é apenas para colocar em debate, é porque, na verdade, o projeto do deputado Gustavo Tuca só entra em vigor 6 meses depois da publicação. A questão é o período. De fato, é muito diferente na questão do período, mas se não houver consenso, eu mantenho o parecer do deputado Mink pela anexação. Não há nenhuma... Vamos manter, é melhor. No fundo, é a mesma coisa, só o prazo que muda. Imagina se a gente fosse aprovar várias leis do mesmo assunto com prazos diferentes. A gente não fazia mais nada na vida. Mas, Mink, a questão toda é a seguinte, é porque o deputado Gustavo Tuca propõe que a lei entre em vigor 6 meses depois, e a lei do deputado capitão Paulo Teixeira é para começar agora. Sim, mas o tema é o mesmo, pô. Se ele quer começar... A lei do Tuca é lei? Ou é projeto? Projeto. Tem que inverter. Quando o do Tuca for plenário, ele emenda de 6 para entrar em vigor na data da publicação. É melhor. Vossa Excelência, A mantém do Luiz Paulo é mais pertinente. Mantém o Luiz Paulo tem razão, pode botar o bonequinho. Vamos fazer, então, mantendo o voto pela anexação. Obrigado, deputado Carlos Mink. Próximo da pauta, 106, 107... Não, foi retirado. Pediu vistas. Esses que eu alterei. Não, mas o deputado Rosenberg pediu vistas. É? 106, 107... Também não. Ele pediu, sim, 106, 107. 106, 107, o deputado Rosenberg pediu vista. Vamos ao 110. Mink alterou. Projeto de lei número 2726/2020, deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado, era pela anexação ao PL 2439/2020 e o Mink mudou o parecer para anexação ao 2189. É um outro anterior que eu estou anexando. Você mudou a sugestão pela anexação, ok. Ok, Vossa Excelência tem razão. Eu, pelo menos, vou acompanhar o voto. Alguém mais tem divergência? É pela anexação, né? Pela anexação ao PL 2189/2020. Ok? Em discussão, em votação, aprovado. Agora o próximo é o 113. O deputado Jorge Felipe disse que mudou o voto. Presidente, o 110 fala sobre o mesmo tema do 109. Né? Então, estão mantidos os dois. Entendo que sim. Senhor presidente. Diga, deputado Valdec. Eu queria tirar uma dúvida. O item 111 não foi destacado por ninguém? O item 111. Não. Eu queria que Vossa Excelência me concedesse vista deste projeto de lei. O deputado Valdec, o 111 já foi aprovado, já avançou. Eu posso chamar os trabalhos à ordem. Se os membros concordarem, chamamos os trabalhos à ordem e concedo... Mas já foi aprovado quando? Não, porque é o seguinte, ele foi votado em bloco pela anexação ou prejudicabilidade na sessão anterior. Ele não foi destacado. Desculpe. Ele não foi destacado. Eu não sabia, perdão. Mas sem prejuízo. Se todos concordarem, eu chamo os trabalhos à ordem e concedo o vice Vossa Excelência. Mas tem que ser uma decisão do colegiado. Claro, se os colegas concordarem, concordarem, eu agradeço. Se não concordarem, eu entendo.
Eu não tenho problema nenhum em dar vista para o Valdec apresentar um parecer diferente. É porque o 111 é um PL, o 2731, do deputado Renan Ferreirinha, teve o parecer pela anexação ao projeto de lei 2675 de 2020. E votamos e acompanhamos. Mas, claro. deputado... Teria que chamar a ordem para mudar. Estou chamando os trabalhos à ordem com autorização do colegiado e concedendo vistas do 111, o PL... 2731. 2731 de 2020, deputado Valdec Ferreirinha. Não, ao deputado Valdec Carneiro, o projeto do deputado Renan Ferreirinha. Eu agradeço. Estão aprovados. 113 agora, deputado, projeto de lei número 2260/2020, deputada Marta Rocha, parecer é pela anexação ao projeto de lei 2177 de 2020. Deputado Jorge Felipe Neto. Eu vou alterar conforme sugestão da assessoria da CCJ, tendo em vista que o 2177 foi arquivo nessa sessão legislativa por unanimidade, foi dado parecer pela legalidade, então ele foi para arquivo, só mudar de anexação para prejudicabilidade. Tem razão. Está certo. Eu vou ter um bonequinho novo. Jorge Felipe está certo. Jorge, cadê a redação, Márcio? Está sem som, Márcio. Perdão, o 114 vai acompanhar mesmo voto, a prejudicabilidade? Olha só, a Lei 887 de 20 é aquela lei do Serafini, da conversão industrial. Queria dizer até que já chegou um ofício para o deputado André Siciliano, do regime de recuperação fiscal, pedindo explicações do impacto. Você vê como é que está o clima. Então, e era autorizativa, não surgiu ainda nenhum efeito, e em período de pandemia. Então, essa daí, evidentemente, está prejudicada, porque a do Serafini já virou lei. Pô. Então mantenha o voto pela prejudicabilidade, deputado Jorge? Mantenho pelo princípio da fungibilidade da bancada do PSOL, dos membros da bancada do PSOL. Qual é o princípio, Jorge Felipe? Eu queria... Fungibilidade. Não é fugibilidade, não. É fum. Tem gente por aí que está mais pelo princípio da fugibilidade, deputado Paulo. É verdade. Ultimamente. Mas então, acompanhando aí o nosso doutor jurista, jovem jurista, pela prejudicabilidade em discussão e em votação, aprovado. 116. Não é fungo, não, deputado Luiz Paulo, senão o pessoal vai vir para cima de fungibilidade. Ou seja, um pode ser substituído por outro da mesma espécie. Espécies fungíveis. Projeto de lei 2579 de 2020, deputado Rodrigo Amorim. O parecer original pela anexação ao projeto de lei 2568 de 2020. Ainda tinha outro aspecto, né? A gente teria que cotejar com a decisão do ministro Fachin. Isso. Cotejar, porque eu não sei decora o que lá ele escreveu. A gente também não pode legislar contrário a uma decisão recente do pé. Mas eu estou dizendo, eu não li a decisão do Fachin, eu só li o voto. Mas está pela anexação, tudo bem. Quando vier o outro em pauta, será examinado o outro, que é da Dani Monteiro, que deve ser exatamente o oposto a esse. Exatamente. Que está nessa sessão. Eu quero falar, presidente Márcio Pacheco. Sim, deputado Mink. Não, sobre o outro projeto ao qual esse está anexado, a nossa assessoria, junto com a assessoria do Luiz Paulo, preparou um substitutivo. E eu dei para várias pessoas que tinham manifestado interesse, entre as quais Jorge Felipe Neto.
também a própria Dani e a Mônica e a Renatinha, coautoras. O Jorge Felipe Neto tem sugestões que aperfeiçoam. E, em vista disso, eu ia solicitar a Vossa Excelência, como está em pauta hoje, se eu não me engano, que Vossa Excelência desse mais uma semana, e a Dani Monteiro está de acordo, para que a gente possa arredondar com essa sugestão também do Jorge Felipe. Vou retirar de pauta, então, deputado Mendes. Por uma semana. Fazer um ajuste, ok? Retirar de pauta. Vamos ver aí as propostas. Retirado. O próximo da pauta é o 117. Projeto de lei número 2682 de 2020, deputado Rosenberg Reis, o parecer pela anexação PL 2260 de 2020. Em discussão. O deputado Rosenberg Reis, senhor presidente, ele suspende a incidência de multa e juros sobre IPVA. O da deputada Marta Rocha, sem leitura do projeto, dispõe sobre a suspensão da cobrança do IPVA. Eu verifico que o da deputada Marta Rocha fica difícil de passar no viés da constitucionalidade, né? Porque, de cara, vai bater com o regime de recuperação fiscal. O do deputado Rosenberg Reis, ele é um pouco mais leve, mas, de qualquer jeito, bate no regime de recuperação fiscal. Então, eu não vejo como esses dois PLs possam prosperar. O parecer aqui é pela anexação. Eu acho ambos injurídicos. Injurídicos. Eu analisando aqui o projeto 2177 de 2020, que, aliás, é de autoria do deputado Felipe Poubel, foi dado parecer na CCJ pela ilegalidade, foi para aquilo. Eu acompanharia todos. Então, na verdade, é pela prejudicabilidade também. Pelo 2177, entendeu? Ou anexa. Não, já devia anexar tudo, os dois, o do Pobel trata de PVA também. Uhum. 2177 precede a esses dois. Precede aos dois. Só que ele já foi dado de legalidade, já foi para arquivo. Não, pela prejudicabilidade 2177, presidente. Deixa eu dar o voto. É isso aí. Então, voto pela prejudicabilidade, pelo 2177, em discussão, em votação, aprovado. Alterou o voto, deputado Jorge Felipe alterou o voto. 118. Deputado Luiz Paulo, relator. Deputado Luiz Paulo, relator. Presidente, eu mesmo estava dando pela anexação 2498 de 20. Mas que isso foi um grande debate e com grandes dissabores, inclusive para mim, que foi naquele projeto da hidroxicloroquina, né? Não compete ao Parlamento Fluminense, né, falar sobre protocolos experimentais ou não de medicamentos de combate à Covid. Porque esta não é a nossa competência. Como é que nós vamos dizer se determinado medicamento deve ser aplicado para a Covid ou não? Chame-se ele como se chamar. Eu, todo dia, vejo na televisão combinações de medicamentos serem apresentados como soluções parciais do doente que está muito mal, quase morrendo, mas não serve para o outro. Se os médicos, com as largas experiências, não conseguiram até agora, né, definir protocolos que sejam genéricos, eles são sempre quase caso a caso, como é que esse parlamento vai entrar nesse assunto? Então, no meu entendimento, todos esses projetos
o voto que, na verdade, caberia é a inconstitucionalidade da matéria. O mundo inteiro está nessa busca, e aí nós vamos dizer o que é, como é que faz, nós vamos dizer o médico como receita, nós vamos dizer ao cientista como é que ele faz pesquisa. Nós não entendemos nada disso, pô. Ô, Luiz Paulo, me concede uma parte, Luiz Paulo. Para discutir depois. Só uma parte. Para Só discutir, para deputado reforçar, Nick, Luiz Paulo. depois, deputado... É rápido. Só para reforçar. Inclusive, além de não ser a nossa competência, as próprias autoridades médicas elas vão mudando. Por exemplo, saiu um estudo, aí a OMS disse não vai mais considerar. O estudo, afinal, era ruim, então voltou atrás. Aí depois, outra vez, não presta, então não é. Aí chegou um outro remédio melhor, então agora já estão pesquisando um novo remédio. Então, a gente ia ter que ficar mudando a lei a cada momento que um remédio se chega à conclusão que não é eficaz e surge um outro mais eficaz. Ainda teria esse outro agravante. Eu vou retirar de pauta. Eu já vou retirar de pauta. O relator não está, vou retirar de pauta. Antes, presidente. Para discutir. Sr. Jorge, vai manter a discussão, mesmo retirar de pauta? Quer discutir? Podemos voltar com ele. Posso só declarar meu voto, então? Tudo bem, pode falar. Eu acho que, diferentemente de outros projetos, inclusive, que eu também sou favorável com relação a protocolos específicos, esse só está dizendo o seguinte, olha, caso a União, a Anvisa, por exemplo, aceite testar, pesquisar algum tipo de tratamento, ninguém no Estado do Rio de Janeiro, ou o governo do Estado do Rio de Janeiro, através de eventuais fiscalizações das suas vigilâncias sanitárias, pode contestar, o que está absolutamente correto, né? Se, por exemplo, o plasma foi autorizado enquanto pesquisa pelo governo federal, não poderia uma autoridade estadual contestar a validade dessa autorização. Não pode proibir a pesquisa. Sim, exatamente. Ou o protocolo experimental, qualquer que seja. A gente não está autorizando nada. Então, eu daria pela constitucionalidade com mérito, porque isso ocorreu num hospital, enfim, com relação a um paciente que trabalhava no IBGE, que foi um dos primeiros brasileiros a testar o tratamento com plasma imunizado, né? E o hospital ficou sujeito a quase uma semana pedindo autorização para órgãos de vigilância sanitária a nível estadual e municipal. Então, o que é um verdadeiro absurdo num caso de pandemia, né? A Anvisa fez, está resolvido. Presidente, o projeto saiu de pauta. O projeto saiu de pauta. Discuti-lo com mais veemência ainda quando retornar. Ok. Tirado de pauta, pedido da presidência. 119 da pauta, relator deputado Luiz Paulo. Projeto de lei número 2557/2020, deputado delegado Carlos Augusto, o parecer original pela anexação ao projeto de lei 2012 de 2020. Presidente, a mudança é porque foi aprovada a lei 8880 de 20. Em vez de ser de anexação, será prejudicabilidade. Lei 8880 de 20. Ok, em discussão. Quem acompanhamos o voto do deputado Luiz Paulo? Eu acompanho o voto do deputado Luiz Paulo. Ok? Então, que aprova pelo menos como estão, aprovado, prejudicabilidade. 122. Do então relator, deputado Max Lemos. Se houver divergência, o presidente avoca a relatoria. Projeto de lei número 2563/2020, deputado Rodrigo Amorim, o parecer pela anexação ao projeto de lei 2480 de 2020. Em discussão. Meu parecer aí é divergente pela inconstitucionalidade da matéria, que é estrita de competência municipal. Vide as recentes trapalhadas sobre o Campeonato Carioca de Futebol, que estão sendo feitas dentro da sua competência
é uma atrapalhada competente pelo prefeito Marcelo Crivella. Liberou o jogo, depois cortou o jogo, depois disse que não era todos os jogos, era só do Botafogo e Fluminense, depois voltou atrás, porque os clubes fizeram um outro protocolo, agora ele aguarda até quinta-feira. O trapalhão morde de plantão aí é o prefeito. Deputado Salema, seja bem-vindo à nossa reunião da sessão. Deputado Jorge Felipe, deputado Salema, só o áudio. Passar o áudio, por favor. Obrigado, coronel. Deputado Jorge Felipe Neto. Eu concordo em parte com o deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo tem razão quando genericamente fala que permitir ou não uma atividade econômica cabe ao município. Isso já está assentado aqui na CCJ. Entretanto, nós não podemos esquecer que o Maracanã é um próprio estadual. Por mais que esteja concedido, em nada e por nada qualquer prefeitura pode impedir o funcionamento pleno de um órgão estadual, né? Então, meu voto é pela constitucionalidade com emendas autorizando a realização de partidas, enfim, de competições no âmbito do Maracanã, o funcionamento do Maracanã. Só queria lembrar que o Estádio Aniceto Moscoso abriga partidas do Campeonato Carioca, o Estádio da Ilha da Governador, da nossa querida Portuguesa, o Estádio do Clube Regatas Vasco da Gama e assim por outros. O deputado Jorge Felipe está falando só do Maracanã, mas que não era a pretensão dos autores do projeto. Eles queriam legislar sobre o Campeonato Carioca. Aí concordo com Vossa Excelência na matéria municipal, mas se tratando de um próprio estadual e para poder contribuir com Mas a discussão... tem que mudar a emenda também, né? A constitucionalidade com emendas. Inclusive alterando a emenda. Perfeito. Nesse caso, com este parecer, só do estádio Mário Filho, popular Maracanã, eu acompanho o voto do Jorge Felipe Neto. Deputado Luiz Paulo, muda o voto para constitucionalidade com emendas. Emendas, no plural. Emendas no plural, emendas no plural. Em discussão, em votação. Aprovado, estou nomeando aqui o deputado Jorge Felipe Neto como relator do vencido. Não, o deputado Luiz Paulo alterou o parecer. Vossa Excelência tem razão. Voto original do deputado Luiz Paulo altera o parecer. Ok. Eu insisto, tem razão. Tem que nomear o deputado Luiz Paulo, que o voto original era do deputado Max. Então, o deputado relator do vencido, deputado Luiz Paulo. Próximo. Não. Aí pode ser eu, não tem problema. Eu também acho, porque ele divergiu do autor. A divergência é sua, tem razão. Deputado Jorge Felipe Neto, nomeado novo relator do vencido. 120 127, o projeto de lei número 2717, de 2020, deputado Elbert Rezende, parecer pela anexação do projeto de lei 2177, de 2020. O deputado Rosenberg Reis disse que alterou o parecer de anexação para prejudicabilidade. Tá bom. Ao 2177, de 2020. Perfeito. Em discussão, em votação, aprovado. Bom, o bloco de anexação e prejudicabilidade encerramos, salvo os que foram retirados ou de pauta. Pela ordem, presidente. Deputado Luiz Paulo, pela ordem. Eu gostaria de pedir ao nobre jovem
talentoso, deputado Jorge Felipe Neto, que me encaminhe o seu voto sobre o projeto dos concursados do SEAP. Já está em atraso 15 dias. E depois refaz tudo de novo. Prefere? Deputado Jorge Felipe. Não, só para falar com o deputado Luiz Paulo, que conversei com o autor, o deputado Rodrigo, no sábado, e ficamos ainda, não conseguimos fazer a reunião, mas ficamos de fazer uma reunião, seria até bom que Vossa Excelência participasse, para que a gente justamente retirasse eventuais incongruências entre nós disso. E reunião entre nós, deputado, não há nenhum problema. Para mim, de segunda a domingo, a qualquer hora. Não quero fazer reunião com as diversas faixas dos concursados, porque nós já conhecemos todos os pleitos depois salteados. Não há necessidade, fazemos reunião entre os deputados. Tá bom, eu vou marcar com o deputado Rodrigo, ver se a gente faz amanhã à noite ou como quiser. Quarta de manhã. Pode convocar. Perfeito, obrigado. Deputado Jorge Felipe, apenas pedir a Vossa Excelência a gentileza de me informar. Eu gostaria de participar também, por favor. Claro, claro. Bom, vamos voltar aqui, então, o item 34 da pauta, relator, deputado Luiz Paulo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Ok, 34, relator, deputado Luiz Paulo. Questão de ordem, deputado Waldeck. Só queria perguntar a Vossa Excelência o seguinte: eu tenho uma reunião para a qual já estou atrasado, do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da LERJ. Nós vamos entrar no bloco de inconstitucionalidade ainda hoje ou não? Certamente não dará tempo, porque a previsão é terminarmos às 17. Porque, de qualquer maneira, eu queria deixar de sobreaviso, caso a CCJ adentre esse bloco de inconstitucionalidade, eu queria pedir para retirar da pauta de hoje o 133, que é de minha autoria. Então, retirado de pauta 133, caso entre. Estou chegando lá. Tá bom. 34 da pauta, deputado Luiz Paulo, relator. Agora. Presidente, pela ordem. Deputado Jorge Felipe Neto. É que com o avançado da hora, eu também tinha me programado para um compromisso às 17. Eu vou votar o do deputado Salema, em homenagem a ele, mas vou ter que me ausentar também, presidente. Então, 1, 2, 3, 4. Ok. Vamos votar aqui o projeto 34 da pauta, projeto de lei 2454 de 2020, deputado Coronel Salema, que abrilhanta com a sua presença a nossa reunião da CCJ. E o parecer do deputado Luiz Paulo é pela legalidade com emendas. Em discussão, se o deputado Coronel Salema quer fazer uso da palavra como autor. Não, já estou com esse parecer do Luiz Paulo, fico mais satisfeito. Senhor presidente. Deputado, obrigado, deputado Coronel Salema. Deputado Waldeck. Não, porque eu percebo aqui que o deputado Luiz Paulo fez emendas. Primeiro, saudar o deputado Coronel Salema, né? Se eu bem entendi, deputado Luiz Paulo, as emendas de Vossa Excelência, que, a meu ver, tem muita procedência, são emendas que conferem um caráter autorizativo às universidades em função do princípio constitucional da autonomia universitária. Eu acho que é bem precisa porque não perturba a intenção original do autor, né, para pautar esse tema, exatamente, mas respeita um dispositivo constitucional, tanto da Constituição Federal quanto da Constituição Estadual, em relação a recrutamento de estudantes, acesso às universidades. Então, eu queria dar ênfase a essas duas boas emendas do deputado Luiz Paulo, que, sem prejudicar
né? O tema propunha, porém, o princípio da autonomia universitária já tão vilipendiado em vários momentos recentes da vida brasileira. Eu queria, portanto, fazer esse registro das emendas do deputado Luiz Paulo. Mais alguém querendo discutir? Em votação, parecer pela legalidade com emendas, deputado Luiz Paulo. Aprovado. Parabéns, deputado Salema. 35 da pauta. Projeto de lei número 2507/2020, deputado Alexandre Quiloploco, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 36. Projeto de lei número 2514/2020, deputada Renata Souza, o parecer pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. 36. Esse daqui não é aquele que eu falei, não, é? Não. É que eu me perdi aqui. 37, deputado Mink. Ô, Mink, tu está dentro da tua casa, não se perdeu, não. Ó, tá aqui, peraí. 35. 37, agora fomos... Não, 37 já, Mink. Vamos ao 37. 36. 37. Tá. Tá bom, pode ir. Projeto de lei número 2520/2020, deputada Mônica Francisco, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. 38. Projeto de lei número 2581/2020, deputado Coronel Salema, parecer pela legalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Espera aí, Márcio. A minha assessoria aqui chama atenção de vários projetos de higienização de veículos. O 2142, que é veículos de carga, 2535, que é o 66 da pauta, que é veículos do Estado, genéricos. Veículo de carga foi para o vinagre. E o 2535 está na pauta de hoje, é o 66. Depois tem o 2573, que é veículos SEDAI, saúde e assistência social. Bom, e o 2581 é esse que a gente está aqui votando. O correto seria uma aglutinação, mas tudo bem, teria que ver qual é que era o primeiro, né? Todos são sobre higienização de veículos. Eu não me oponho, não, viu? Essa história de aglutinação, que eu tenho ouvido de chateação por ser o aglutinador geral, eu já vou ser o desaglutinador geral. Você vai ser nomeado igual ouvidor geral, vai ser o aglutinador geral da LERJ. Não, mas, Márcio, eu já quero ser o desaglutinador geral, porque todo mundo fica com bronca de mim dizendo que eu estou prejudicando o projeto. Olha, eu tendo a fazer uma discussão, porque, de fato, esse projeto do deputado Coronel Salema trata especificamente sobre empresa de transporte de valores, são carros blindados específico para uma área. Lógico, quando a gente falou de higienização de veículos da SEDAI, também era uma operação específica para um órgão de Estado. Nesse caso, não é órgão de Estado, Mink. Você está obrigando as empresas. Eu quero concordar aqui com o parecer do deputado Luiz Paulo pela legalidade com emenda. Também acompanho. Ok? Estou desaglutinando tudo. Em discussão, em votação, aprovado. 39. Projeto de lei número 2637 de 2020, deputada enfermeira Rejane, parecer pela legalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. 40. Deputado Max Lemos, avoco. Se houver divergência, a presidência vai avocar a relatoria. Então, projeto de lei número 2327 de 2020, deputado Rosenberg Reis, o parecer é pela inconstitucionalidade com emendas, mas o deputado Luiz Paulo pediu vistas. Tem mudança no parecer, deputado Luiz Paulo? Não, eu dei o parecer pela pura inconstitucionalidade. Porque competência municipal. Né? A gente quer... Você veja que os decretos do governador, quando é competência municipal, ele tem que vir a público e dizer assim, são decretos meramente orientadores, a prefeitura adota se assim o desejar.
podemos legislar, nós queremos usurpar o direito da Câmara de Vereadores. É inconstitucional o projeto. Projeto... Eu vou... Nós temos o autor do projeto é membro da CCJ, né? Então ele podia ter discutido a matéria. Não, o autor do projeto, o autor. Eu vou retirar de pauta e vou dizer a ele que... o Rosendo. Ele é autor. Então, no benefício do autor, que podia estar aqui, então eu vou dizer a ele, retiro, volta semana que vem, e ele defende o projeto ou pela inconstitucionalidade, como Vossa Excelência acabou de falar. É retirar de pauta. 41. Ô, Márcio Pacheco, a gente vai até que horas? Agora, vamos encerrar aqui, mas... Terminar os deputados Max, rapidamente. 41. Projeto de Lei 2342 de 2020, deputada Renata Souza, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 42. Projeto de Lei 2434 de 2020, deputado Rosenberg Reis, parecer pela constitucionalidade com emendas. Luiz Paulo, aquela velha questão, a gente pode legislar sobre seguro? Esse projeto é totalmente inconstitucional. No mérito, ele é justíssimo, mas nós não temos nenhuma competência para legislar sobre seguro de vida. Eu vou retirar o 42, 43, 44, falam do mesmo tema, voltamos e na próxima reunião. Eu vou encerrar aqui a CCJ e todos que vão... nós vamos encerrar, não suspender. Vai ser republicada uma pauta, porque como nós tivemos muitos projetos que pularam os seus itens, a republicação da pauta será melhor para deixar de forma mais ordenada. Ok? Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, Valdec, Jorge Felipe Neto, Coronel Salema, aos que participaram. A deputada Mônica Francisco justificou a ausência, dizendo que hoje não poderia participar, que é uma pena que a deputada Mônica abrilhanta sempre nossa participação. Está encerrada, então, a nossa reunião da CCJ, a 7ª reunião extraordinária. Voltamos segunda-feira. Márcio Pacheco, Márcio, você pode falar um minutinho de nada comigo no telefone? Claro, prazer, Mink. Tá, vou te ligar. Um abraço a todos, está encerrada a sessão. Vou te ligar.